Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham um dia assim bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, terça-feira, 7 de julho de 2026, a lição 2 de hoje, ela tem como título Poder para os que são salvos. E esse título da lição de hoje, ela foi retirada do livro do apóstolo Paulo de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que nos diz: certamente a palavra cruz para os que se perdem é loucura, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Jesus, na sua oração que ele fez junto com seus discípulos ali, que está lá em João capítulo 17, versículo 4, que ele faz essa oração assim, na boca da noite, assim mais ou menos, e foi uma noite anterior à sua morte, e diante realmente dos seus amados discípulos, ele assumiu a sua missão aqui na terra ao dizer que ele estava concluída e que o seu propósito pela qual ele veio ao mundo já havia sido alcançado, embora a cruz ainda estivesse por vir, né? Visto, né, que nós vemos ali nas Sagradas Escrituras que o salário do pecado é a morte, que está lá em Romanos 5:23, a cruz foi necessária para que o ser humano pudesse ser salvo, que está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22. E ali foi nos libertado da morte eterna e do pecado. Porém, o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18, ela é bem clara, porque o significado da cruz depende de como ela é vista, de que ponto de vista que as pessoas veem. Para quem vive assim em rebelião e ofensas contra Deus, claro, é loucura. Mas para aquelas pessoas que se consagram, se comprometem com Deus, ela anseia por salvação, que é poder. A ideia de que a morte de Jesus estava, ali ele estava glorificando o Pai, ele é vindicando, assim, mostrando o verdadeiro caráter de Deus. Quando Jesus faz isso e morre na cruz, ele vindica, ele mostra o verdadeiro caráter de Deus. E deve ser visto hoje em decorrência desse grande conflito cósmico que existe no universo, entre o bem, Deus, e o mal, Satanás. Quando o originador do mal, Satanás, ele levantou dúvidas sobre o caráter de Deus e alguma coisa foi dada errada ali no Éden, né? E justamente quando Deus faz a criação do ser humano, a sua imagem e semelhança, que fala lá em Romanos capítulo 3, versículos 9 até 12. E assim, era natural que a responsabilidade caísse sobre esse Deus Criador. E ele resolveu, por amor na cruz, resolver essa questão do pecado. Cristo, com a sua morte, ele fez uma expiação universal, que nós podemos ver isto em Colossenses capítulo 1, versículo 20 e também pela Pedro 2, 24. E Deus restaurou a harmonia através desse ato de Jesus. Ele restabeleceu a harmonia com o cosmos, né? Porque trouxe reconciliação do ser humano com o próprio Deus, né? Que aquele que havia levado os pecados sobre si, houve uma reconciliação realmente com o Criador. E a partir desse ato de Jesus é que houve realmente
essa harmonia que voltou a ter novamente. Como nós já vimos, né, que proclamar o Evangelho, pregar o Evangelho, é preciso que nós venhamos a evitar palavras de muito intelecto, assim, palavras rebuscadas, palavras cheias de conotações, assim, de um vocabulário assim, diferente do mundo, um vocabulário de sabedoria humana, que nós temos que evitar esse tipo de palavra, né? Principalmente para as pessoas que são mais humildes, que elas querem ver o simples, para que o poder da cruz não seja diminuído através de nossas atitudes agindo dessa forma, desse vocabulário, que está lá em 1 Coríntios 1,17. A luz que é mencionada lá no livro do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 1,17, assim ela torna-se mais fácil de ser entendida, porque o oposto de loucura não é sabedoria humana, mas o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. A cruz, tão contrária a tudo que há no ser humano, tudo que há em termos de sabedoria humana, expõe o quanto a sabedoria humana é, na verdade, insensatez, né? Porque a cruz foi onde o amor de Deus foi provado ali. Ele deu-se um filho unigênico, onde houve ali o perdão por nós termos ter pecado contra ele, e ele dá seu filho para morrer por nós. Ele deu a chance para todos nós termos a vida eterna. O texto grego de 1 Coríntios 1,18 indica que os que se perdem colhem os resultados dos seus próprios atos, né? Ou seja, foi uma escolha de cada pessoa. Foi o livre-arbítrio que Deus dá para todos nós, em que essa pessoa escolheu pelo lado ruim, mas ela teve tempo de avaliar. O verso, para ser traduzido assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que destroem a si mesmos, né? Ou seja, atitudes que eles mesmos tiveram e tomaram, né? O verbo grego apolime, quer dizer perder-se ou perecer, também pode significar destruir, que está lá em João capítulo 10, versículo 10. E em 1 Coríntios 1,19 é traduzido dessa maneira assim, destruir, né? A pessoa não quer saber da verdade e destrói ela, né? Mas então, o que está em jogo aqui, né? Bom, Paulo fundamentou a sua afirmação em 1 Coríntios 1,18, citando neste verso seguinte as palavras de Deus que estão semelhantes a Isaías capítulo 29, versículo 14, e também em 1 Coríntios 1,19. Deus aparece como um agente da destruição do mal, o que à primeira vista parecia contradizer, né, o orgulho de se autodestruir, né, por Deus, foi mencionado antes. Não há contradição, né? Deus põe fim àquilo que já é processo de autodestruição, aquilo que não existe mais recuperação, aquilo que não existe mais aceitação, que a pessoa já tomou aquela decisão e não quer voltar atrás. Em contraste, os que se perdem, a expressão que nós que somos salvos, né? Aquelas pessoas que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor, que está lá em 1 Coríntios 1,18, indica que a salvação vem única e exclusivamente de Deus através da graça, né? Paulo diz que nós estamos sendo salvos, ou seja, não nos salvamos nós mesmos, né? Não temos esse poder disto, e nem poderíamos ter esse poder. O poder de salvação é somente através de Deus, através de Jesus, seu Filho amado, e mais ninguém. Nossa salvação tem fonte externa, enquanto a destruição provocada por si mesmo, a salvação só pode ser concedida em dom da graça por pecadores. Viu a diferença?
Como lá em 1 Coríntios 1:21 deixa claro, é Deus quem salva os que creem, que acreditam no seu Filho amado Jesus e o aceitam. Loucura nesse sentido é rejeitar o que Deus ofereceu à humanidade por meio da cruz do seu Filho amado Jesus, que está em 1 Coríntios 1:30. E assim atrair sobre si a destruição, né? Quando Paulo fala em Colossenses 1:20, que ele diz lá, havendo a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra e quer sobre os céus. Aqui Paulo está falando do sacrifício de Jesus na cruz, quando ele salvou a humanidade. Não implica a salvação de Satanás e seus anjos caídos, que não tem mais condição de salvação para eles, mas sim da restauração da harmonia e da purificação do universo. E este sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário tem um poder tremendo, tem um poder de transformar pessoas, né? É a base para a restauração de toda a criação, de cada salvo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, o sumo sacerdote, ele saiu do lugar santo, no tabernáculo celestial, né? E foi para o lugar santíssimo, para a purificação do santuário, onde a justiça e o amor de Deus são vindicados perante todo o universo, e ali inicia-se o juízo investigativo da humanidade, conforme mencionado pelas profecias de Daniel, capítulo 7 e capítulo 8, onde ele fala das 2300 tardes de manhã, que inicia-se com o decreto de Artaxerxes no ano de 457 a.C. e termina em 1844, que o profeta Daniel menciona que o santuário seria purificado, ou seja, no caso, o santuário celestial. E em 1 Pedro, capítulo 2, 24, o apóstolo foca assim no sacrifício de Cristo na cruz. Ela é vista como um pagamento substitutivo e completa pelos pecados da humanidade. Deus somente fez isto, né? E assim capacitando a pessoa que o aceita como Salvador e Senhor de sua vida, através do poder do Espírito Santo, que transforma essa pessoa. E ela passa a abandonar o pecado, né, desenvolver um caráter santo, se aproximando mais próximo da conduta e do caráter de Jesus, reconhecendo o sacrifício que ele, Jesus, fez por cada um de nós na cruz. Cristo não apenas exemplificou como sofrer injustamente, mas o mais importante é que ele carregou a nossa culpa, os nossos pecados em seu corpo. Jesus tomou o lugar que devia ser de cada um pecador, de cada um de nós, morrendo da forma que o ser humano merecia. O objetivo dessa ação de Jesus na cruz, o seu sacrifício, não é dar licença para o homem continuar a pecar, mas proporcionar a cada pessoa o poder e a oportunidade de estar na eternidade com ele. Mas cada um tem que fazer a sua parte, levando uma vida santa, se consagrando a cada manhã, ser batizado pelo poder do Espírito Santo, transformando a sua vida, obedecendo os estatutos e mandamentos que Cristo deixou por nós. E sem revidar, né, Jesus morreu por nós, pecadores, buscando realmente a nossa salvação, para que nós venhamos a aceitá-lo como Salvador. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha realmente um dia bastante abençoado, que você possa refletir sobre o que nós falamos sobre esse assunto hoje, né? Assunto assim tremendamente importante, sobre o poder dos salvos, né? Que Deus dá para cada um das pessoas, através do Espírito Santo, aceitar a Jesus como Salvador e ir morar com Ele na eternidade. Que você possa refletir e que você seja muito abençoado no dia de hoje. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.